E aí, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula e na próxima, a gente vai estudar a chamada regra da cadeia, que nada mais é do que uma técnica de derivação para funções compostas. Vamos lá? De novo, vamos começar o vídeo com a regrinha, certo? E depois vamos fazer uma série de exercícios. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, eu acho que vai dar um pouco mais de tempo, porque eu coloquei mais exemplos para a gente resolver. Pela experiência que eu tenho, essa regra da cadeia é onde muitos alunos ficam com bastante dúvida, então eu falei, vou tacar exercício para a gente resolver até ficar com todas as dúvidas sanadas. Tanto que essa parte 1, eu vou falar a regra para vocês agora, e vamos fazer 6 derivadas, usando a regra da cadeia. E a parte 2, a gente vai fazer só exercícios. Só que aí já vão ser exercícios um pouco mais complexos. Vamos envolver, além da regra da cadeia, também a regra do produto de funções, do quociente, até a regra da cadeia dentro da regra da cadeia. Certo? Mas vamos começar aos poucos. Então, primeira coisa, olha o que a regra diz. Sejam f e g funções reais, tais que a imagem de g está contida no domínio de f. Se g é derivável em x e f é derivável em g de x, então f da g de x é derivável em x e. Aqui está a regra. Ó. Repare que eu estou querendo fazer a derivada, né? Então tem a linha aqui, né? A derivada da f da g. Por isso que eu falei que é uma regra para funções compostas. Como que a gente calcula, então, a derivada de uma função composta? Você calcula a derivada da f, pensando que a g de x é uma variável sua, e multiplica pela derivada da g de x. Certo? Vai ficar mais claro nos exercícios, podem ficar tranquilos isso aqui. Se a gente for usar a notação de Leibniz, a gente pode falar que a derivada de f com relação a x, lembrando que f é uma função composta com g. Você pode fazer a derivada de f com relação a u, eu estou chamando g de x de u aqui, estou fazendo uma espécie de troca de variáveis, né? Eu faço a derivada de f com relação a u, vezes a derivada de u com relação a x. Certo? Que é basicamente o que está escrito aqui em cima, né? Ó, f' da g é a derivada da f com relação ao g de x. Se eu chamar o g de x de u, é a derivada da f com relação a u. E depois eu estou multiplicando pela derivada da g com relação a x. Derivada da g, né, que é o nosso u, com relação a x. Lembra que eu falei para vocês que a gente não entende essa notação de Leibniz como sendo uma fração. Ela é só uma notação. Mas aqui, se a gente pensar que ela é uma fração, basicamente é fácil de guardar, porque olha só, se a gente cancelasse d de u com d de u, você chegaria que df dx é igual a df dx. Certo? Mas lembrando, isso aqui é só um esqueminha para a gente guardar. Isso aqui não é uma fração, é só uma notação. Beleza? Tá, então vamos para os exercícios, que é onde vão ficar mais claros. Às vezes a gente ficar muito tempo nessa teoria aqui, falando sobre a fórmula, não vai adiantar muita coisa, né? Vamos ver como é que a gente aplica isso aí. O primeiro exemplo são duas funções para a gente calcular. Certo? Vão ser 3 exemplos com 2 itens cada que a gente vai resolver. O primeiro eu falo que a função é seno de x ao quadrado. Então reparem, uma coisa é calcular a derivada do seno, que a gente sabe que é de seno de x, simplesmente, que a gente sabe que é cosseno de x. Agora não é seno de x, é seno de x ao quadrado. Certo? Por isso que a gente fala que é uma função composta da função seno de x com a função x quadrado. Certo? É nesses casos que a gente vai usar a regra da cadeia. É quando não é nenhum produto, nem um quociente de funções, é mais assim, função de função. Então acaba complicando um pouquinho. A gente vai fazer bastante exemplo, gente. Bom, eu posso chamar x quadrado de u. Certo? Então a gente tem seno de u aqui. Aí a gente sabe, pela regra da cadeia que a gente acabou de ver, que a derivada de f com relação a u é igual a derivada de f com relação a x, que é o que a gente quer, a derivada da função. A função tem função de x, eu quero a derivada com relação a x. df dx vai ser df du vezes
du dx. Né? Lá, se eu cancelasse du com du, ficaria igual um lado com o outro. Nesse nosso caso, pensando que a minha função é seno de u, a derivada da função com relação a u, a derivada de seno é cosseno. Então ficaria cosseno de u. Certo? E aí eu multiplico pela derivada de u com relação a x. U não é x ao quadrado? Então a derivada de x ao quadrado é 2x. Então é só multiplicar aqui por 2x. Só tem mais uma coisinha, né? Como a minha função foi dada em função de x, a minha resposta, a minha derivada tem que estar em função de x também. Então eu tenho que voltar esse u para a troca que a gente fez anteriormente. Então isso aqui chega no final das contas, que é cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Eu vou colocar entre parênteses aqui, para não confundir que o 2x está aplicado no cosseno, né? Aí. Cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Vou colocar aqui também. Normalmente, a gente, para evitar esse problema, a gente coloca 2x antes, né? 2x vezes cosseno de x ao quadrado. Mas aqui eu já coloquei assim, coloco parênteses, está tudo certo também. Beleza, gente? Então, olha só. Basicamente, o que eu fiz? Eu vou escrever essa anotação só mais uma vez, só nesse exemplo de baixo. Depois a gente vai fazer tudo diretão. Que na minha opinião, às vezes ficar escrevendo essa anotação e tal, acaba mais complicando do que ajudando. Mas a ideia basicamente é, pega uma parte da sua função e troca por uma variável u. Ó, essa é a dica que vai fazer você resolver facinho. Você faz de cabeça. Então você pega uma parte da sua função e chama de u. Para simplificar a sua função, voltar numa daquelas funçõezinhas que a gente viu nas nossas primeiras aulas de derivada. Então aqui na hora que eu fiz o x² igual a u, ficou só seno de u. Funçãozinha simples. Derivada de seno de u, cosseno de u. A única coisa que tem que lembrar é que quando você faz a troca de variável, depois tem que multiplicar pela derivada dessa troca aí. Então, depois eu multiplicava então, pela derivada de u com relação a x, que era o nosso 2x. E aí depois, lógico, você volta para você troca o u pelo que você tinha trocado antes, né? Olha só agora, seno ao quadrado de x. Olha a diferença, aqui era seno de x ao quadrado, ou seja, era o arco x que estava sendo elevado ao quadrado, e aqui é o seno em si, já calculado, que está sendo elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Ó. É seno de x ao quadrado. Certo? Às vezes assim é até mais fácil de visualizar. Isso aqui às vezes é uma notação que a gente pode confundir. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o seno de x de u. Porque fazendo isso, a minha função vira u ao quadrado. E aí é muito mais fácil de calcular a derivada. Eu vou usar de novo, ó. Vou escrever só mais uma vez na notação, depois não vou usar mais, tá? Vou direto. Mas vai que tem gente que prefere entender assim, então vou fazer isso aqui também. Então df, opa, de novo coloquei df du. Eu não quero df du, eu quero df dx. Quero a derivada de f com relação a x. A minha função tem função de x, né? Isso aqui vai ser df du vezes du dx. Certo? No nosso caso, df du. Se eu for derivar a função com relação a minha função, se eu trocar a variável, fica sendo u ao quadrado, né? Se eu for pensar, o f de u está sendo u ao quadrado, na hora que eu fiz a troca de seno de x por u. Então, df du é a derivada disso aqui, ó, vai ficar 2u. Certo? Tombo 2, né? 2u. E a derivada, depois multiplica então, pela derivada de u com relação a x. Se o meu u é seno de x, a derivada de seno é cosseno. Cosseno de x. Certo? E aí, lógico, minha função estava em função de x, minha resposta tem que estar em função de x. Então, no lugar do u, eu volto para seno de x. Isso aqui fica, então, 2 seno x cosseno x. E pronto. Está terminado. Isso aqui, se você lembrar, né, de uma identidade trigonométrica, não precisa, tá? Se você chegou até aqui, já está bom demais. Mas isso aqui ó, é a mesma coisa que seno de 2x. Beleza, gente? Então, esses são os dois primeiros exemplos. Vamos fazer mais 4 ainda.
Esse próximo também vão ser todos a mesma coisa, né? Calcular a derivada usando a regra da cadeia. Aqui é uma função composta, né? Tipo, repare que é uma função polinomial e essa função polinomial está elevada à quinta potência ainda. Se eu chamar isso aqui, ó, x² mais 1 de u, a minha função fica simplesinha, fica u à quinta. Certo? E aí a derivada, como é que fica? Eu derivo com relação a u e depois multiplico pela derivada do u, certo? Então, se fosse u aqui, né? A derivada de u à quinta, concordo que seria 5u elevado à quarta? Então, se eu trocar por u, cai o 5u à quarta. E aí sempre você tem que multiplicar pela derivada da troca que você fez. A derivada de x² mais 1, a derivada de x² é 2x, a derivada do 1 é 0, né? Que é uma constante. Então fica só 2x. E aí basta você voltar o u para a sua troca anterior. Então no nosso caso vai ficar 5, aí no lugar do u eu coloco x² mais 1. Aí está elevado à quarta, né? Vezes 2x. Esse 5 e o 2 eu podia ter juntado já, mas não juntei antes, então vou juntar agora. Ó. Aí fica 10x, x² mais 1 elevado à quarta. Beleza. Essa é a derivada da minha função. Tudo bem, gente? Outra agora. Raiz de x² mais 1. Se fosse só raiz de x, você saberia fazer a derivada. Mas em vez de raiz de x, apareceu raiz de x² mais 1. Então, esse x² mais 1, do mesmo jeito que eu troquei lá em cima, eu vou trocar aqui por u. E aí, essa derivada, eu derivo com relação a u e multiplico pela derivada de u. Certo? Vocês lembram qual que é a derivada de raiz? Raiz quadrada de x? Lembra que é isso aqui, ó? É 1 sobre 2 raiz. No nosso caso, raiz de u, né? E multiplico pela derivada do u. A derivada do u é 2x. É a mesma coisa que a gente já tinha feito lá em cima. Dá para dar uma simplificada, né? Esse 2 com esse 2. E aí vai ficar, então, voltando o u no lugar, vai ficar, em cima fica só x, e embaixo fica raiz do u, só que o meu u era x² mais 1. Aí. Essa é a derivada. Beleza, gente? Estou tentando fazer o jeito mais simples, assim, na minha opinião. Você faz a derivada, você chama uma parte da função de u, faz a derivada com relação a u e depois multiplica pela derivada do u. E para finalizar, mais dois exercícios, aí, duas funções para a gente calcular a derivada pela regra da cadeia. Tentem fazer, certo? Lembre sempre de tentar fazer antes. Sempre assista essas videoaulas com papel e uma caneta na mão, papel, um lápis, sei lá, para tentar resolver, né? Pode ser um rascunhão, né? Não precisa estar um negócio organizado, não. Você gasta uns minutinhos aí e tenta fazer. O que você acha que a gente tem que chamar de u aqui? Primeiro, eu sei que se fosse simplesmente e elevado a x, a derivada é o próprio e elevado a x. Isso que a gente já viu. Só que aqui não está e elevado a x, está um negócio um pouquinho diferente, né? Está elevado a um negócio mais complicadinho, pô. Que eu vou chamar de u. E aí eu sei que a derivada de f com relação a x é deriva com relação a u e multiplica pela derivada do u. Então, se fosse e elevado a u, a derivada é o próprio e elevado a u. E aí multiplico pela derivada disso aqui. A derivada de 5x² mais 2, concorda que é só tombar o 2, né? Aí fica 2 vezes 5, fica 10x, e a derivada do 2 é 0, né? Então fica simplesmente 10x aqui. E aí é só voltar o u com 5x² mais 2. Então fica... Eu vou colocar o 10x antes para ficar mais bonitinho. É 10x que multiplica
e elevado a u. E elevado a 5x² mais 2. Belezinha? E para finalizar, mesma coisa, ó. Se fosse ln de x, você sabe que é 1 sobre x. Mas não é x. Ele fez uma composta com outra função mais complexa um pouquinho. x² mais x². Então esse aqui vai ser o meu u. E aí a derivada de f com relação a x, você pode chamar de f' também, tá? É como a nossa última aula foi de notação de derivada com a notação de Leibniz, eu estou usando a notação de Leibniz, mas pode chamar de f' de x, que é tudo certo também. Então eu faço a derivada com relação a u, né? Lembrando que ó, seria ln de u. A derivada é 1 sobre u. E multiplico pela derivada do u. A derivada disso aqui, que é 3x², vou ter que colocar entre parênteses, 3x², e a derivada do x² é 2x, né? É isso. E aí no lugar do u, eu vou voltar aqui, ó, x³ mais x². Então isso aqui é igual 3x². Ó, só uma coisa, vou fazer uma coisa mais, vai simplificar um pouquinho aqui. Eu posso colocar o x em evidência, né? Isso aqui. Aí fica x que multiplica 3x mais 2. E embaixo era o meu u, que é x³ mais x². Esse x³ mais x² também já posso colocar em evidência, tá? Eu vou fazer isso para economizar o espaço aqui, ó. Vou colocar o x em evidência, só porque eu já sei que eu vou conseguir cancelar lá em cima, que multiplica x² mais x. E aí cancela o x com x, vou dar a corzinha aqui, ficar bonitinho. Cancela o x com x. E aí a gente tem 3x mais 2 sobre x² mais x. Aí, essa é a nossa derivada. Beleza, gente? Então, assim, eu tentei um pouco rápido também para não ficar um vídeo muito longo, mas a gente fez bastante exercício. Espero que tenha ficado claro. Na nossa próxima videoaula, a gente vai fazer mais exemplos de regra da cadeia, só que aí já vai misturar regra da cadeia com regra do produto, com regra do quociente. Vai ter regra da cadeia dentro da regra da cadeia, certo? A gente vai, basicamente com isso a gente mata todas as regras principais dentro de derivação, tá? Então até o próximo vídeo. Tchau pra vocês.